pela ausência de representatividade da sociedade civil. O STF, em termo de repercussão geral, determinou que a ausência de paridade nos conselhos deliberativos meioambientais pode gerar nulidade dos atos pela ausência de paridade. A gente está hoje no conselho sem a presença oficializada da Sabesp e do Sindicato Rural pela primeira vez, onde ambos se manifestaram via ofício, dizendo não participar e não indicar membros. Então seria um jogo onde existem 11 jogadores pelo poder público e 9 jogadores pela sociedade civil, e essa ausência de paridade, ela impede deliberação, pelo entendimento do STF. Então eu queria que isso fique consignado em ata, porque qualquer deliberação em função da ausência de paridade oficializada pela desistência de 2 membros da sociedade civil pode colocar em xeque qualquer deliberação. Então só essa questão não é atribuição e competência, como a Raquel bem colocou na primeira reunião, nem do Conselho escolher quem sai, nem da presidência da mesa escolher quem sai, nem mesmo do prefeito escolher quem sai. Infelizmente, essa é uma atribuição privativa do Poder Legislativo, que em questão de urgência tem que ser levada a questão para o saneamento e regularização da formação do Conselho para deliberações. Esse assunto já foi levantado na última reunião. Na verdade, já deveria ter sido levantado pelo conselho, pela composição do conselho anterior, porque o representante do Sindicato Rural não compareceu, que eu saiba, que é do meu conhecimento, no período de 2025. Mas ele ele não compareceu. E no nosso regimento fala quando a pessoa não comparece por 3 sessões, tudo, e não foi feito nada. Mas ele indicou, pela primeira vez, o que a gente não tem nesse caso específico é a formalização da indicação, Raquel. Esse é o primeiro ano. Isso também ficou constado na última reunião, que seria um ponto que a gente vai tratar numa reunião ordinária. Vai constar em ata isso, mas eu queria focar essa reunião para a eleição desse membro para compor o órgão gestor do Fundo de Saneamento. Então, a decisão da mesa é tocar a votação e eleição, mesmo na ausência da paridade oficializada. Até porque nós vamos estar escolhendo hoje um representante da sociedade civil. Eu nem estou colocando em discussão, em votação, que seja alguém do governo. Né? Então hoje, até os próprios indicados do governo, eles vão ter que escolher hoje necessariamente um membro da sociedade civil. Então eu acredito que aqui não teria até uma disputa, se estaria entre um membro do governo para ter mais votos do membro do governo e um membro da sociedade civil. Nesse caso é só um membro da sociedade civil. Aí a gente está entrando no mérito, né? A questão que eu levantei é de ordem. Alexandre, eu gostaria de colocar esse assunto em votação, o que me trouxe aqui nessa reunião extraordinária. Esse assunto foi levantado na reunião, acredito que até de forma extemporânea, já deveria ter sido levantado anteriormente, já sabendo desse lapso que o sindicato não comparecia nas reuniões, não foi levantado, a Sabesp comunicou no dia, né, que ela não ia indicar, inclusive a Sabesp, no meu entendimento, não é a critério dela indicar ou não, tá? Porque está na lei. E na lei um representante é da Sabesp. Então também não seria discricionário para ela. Tá? Então, para mim, a Sabesp teria que indicar essa pessoa. Esse assunto vai ser retomado na próxima reunião do Conselho. Eu acredito que, como eu já disse, a própria lei que fez a constituição do Conselho, ela precisa de outros reparos, e esse assunto da paridade, sim. Só que hoje, eu acredito que não vai ter um impacto na votação, já que é para um membro da representante da sociedade civil. Então, não tem nem o que se discutir com relação às indicações do governo na composição disso. As indicações do governo já foram feitas. Presidente, se porventura alguém minimamente lá na frente, depois de a gente escolher nosso conselheiro, eu concordo com a senhora, a gente teria prejuízo se porventura a gente escolhesse, porventura alguém questionasse lá,
Alex, aí vai ter que ver, tem que ver a pessoa, se vocês aí decidirem para eu continuar com a reunião, quem for tomar essa atitude vai ter que tomar mediante o Poder Judiciário. Mas se eu também não decidir hoje o nome dessa pessoa, da representante da sociedade civil, também a gente já está em prejuízo. Porque esse é o único item que falta para que eu mande a documentação para a Sabesp. Tanto é que foi feita essa reunião extraordinária. Quer dizer, o governo já deixou de receber por conta da burocratização já faz algum tempo. Entendeu? Se eu soubesse que o doutor Gustavo, ele não fosse a indicação da OAB que me indicou a pessoa aqui para a OAB no dia da reunião, eu só tomei conhecimento no dia da reunião, esse assunto já teria sido discutido na própria reunião ordinária. Eu só porque eu fui surpreendida no dia, então teria que ter todo, né? Então não deixou o doutor Gustavo saiu, então foi daí que eu tive que fazer essa extraordinária para escolher o nome. Presidente, por favor. Claro. Bom, primeiro, bom dia. E na visão de que nós estamos aqui de visão de advogados, mas não na visão de juízes, que os juízes vão aplicar o que tem a lei, e o que começa errado vai errado até acabar. Então, a minha orientação, se vocês concordarem, é que seja, então, pedido ao jurídico da prefeitura, perdoe, eu não sei os termos jurídicos, mas uma liberdade para se decidir sem estarmos com paridade. Por conta desses argumentos que você trouxe, que é justamente de que, olha, o município está com prejuízo, nós não temos uma pessoa para substituir, estamos trabalhando. Se o juiz der essa liberdade, aí nós podemos votar. Porque se nós votarmos... Não, juiz, hoje, então você está querendo levar o assunto para o Poder Judiciário. Sim, como até porque isso é uma então, questão... Então, eu vou colocar, então, só para... Ficou claro? Ficou claro. Se vocês pretendem levar o assunto no Poder Judiciário, de qualquer forma, eu vou colocar para os membros, para os demais membros aqui que estão presentes, se vocês querem continuar com a votação, ou nós vamos ficar na perspectiva deles entrarem com alguma medida judicial por conta dessa paridade do Conselho. Raquel, porque isso também vai ser questionado em todas as atas de 2025, porque a paridade já não existia em 2025. Vocês já tinham ciência de que não existia membro do sindicato aqui. Tá? Eu estou aqui para resolver um problema. Se vocês quiserem causar qualquer outra... vão entrar com medidas... Eu quero saber dos demais membros, com exceção do Fernando e do Alexandre, se a gente pode colocar em votação o nome da sociedade civil. Só uma questão, só para esclarecer, Raquel, acho que o doutor Fernando comentou uma questão de uma forma um pouco equivocada, Fernando. Obrigado. Na prática, Raquel, não serão nenhum dos membros do Conselho a ingressar com qualquer tipo de medida judicial. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui, isso foi levado à presidência da OAB, Raquel, inclusive de São Paulo, né, do entendimento que, para que só fique consignada a manifestação da questão de ordem da OAB, e que como isso é filmado e isso é levado, né, sempre com a participação do Ministério Público, porque esse é o único conselho que o MP não participa, no conselho ele participa, mas essa e no Conselho ele participa. A Constituição do Conselho está formada... Por que essas medidas não foram tomadas nas outras gestões? Inclusive quando vocês faziam parte da mesa. Essa é a primeira vez que acontece o fato da renúncia, Raquel, ser feita por ofício. É que nem as outras secretarias. Vou te dar um exemplo prático. Nós temos algumas secretarias de governo que no ano passado também não vieram. Mas tem e eu não posso eliminar, eu não posso. E eu também não posso mesmo. Isso. Eliminar. Então a questão da falta da representação não se confunde com a ausência de inscrição. O que aconteceu nesse mandato pela primeira vez na história do Conselho é que a gente está tendo 2 ofícios de 2 entidades da sociedade civil que se manifestaram. Não entraremos em campos. Para resumir, entra um time com 11 jogadores, entra um time com 9 jogadores e o juiz fala, vamos tocar o barco. Então, independente da partida, ele fala assim, eu vou tirar 2 jogadores. Não é atribuição da mesa excluir.
né, a sociedade, alguma secretaria... E se o doutor Gustavo, né, não tivesse se desligado, eu poderia levar o nome, continuar com o nome dele? Então, aí essa é outra dúvida que a gente também levantou. Aí realmente não há certeza, há uma dúvida. O doutor Gustavo, independente dele ter saído do conselho, né, ele foi indicado pelo conselho. Até a revogação daquela indicação, Raquel, no nosso entendimento, não há prejuízo ao seu fundo. Não há. Então, a revogação do ato, a revogação de uma deliberação do conselho só pode ser feita pelo próprio conselho. Então, a questão não é de algum prejuízo... Ô Alexandre, ninguém está revogando o doutor Gustavo. Ele deixou de ser membro do conselho. A lei diz que o representante da sociedade civil tem que ser um membro do conselho. Indicado pelo conselho. Membro do conselho e eleito pelo conselho. Então, ele tem que necessariamente ser do conselho. O doutor Gustavo não é mais do conselho. Então, ele perdeu... né? Assim eu entendo, automaticamente ele se desligou do conselho, automaticamente se desligou do fundo. É como eu, hoje eu sou presidente, sou secretária e por isso sou presidente do Conselho do Meio Ambiente. A partir do momento que eu for desligada de ser secretária do município, eu deixo de ser conselheira, de ser presidente do conselho. Foi exatamente nesse É exatamente o que aconteceu com o doutor Gustavo. Então, mas o entendimento que foi dado dentro da OAB é a sucessão. Porque quem ocupava... A cadeira não é da OAB. Então esse assunto eu vou levar aqui, esse assunto é que já vem sendo debatido fora da reunião, é o seguinte. Doutor, a lei diz que eu preciso de um representante da sociedade civil que seja membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, indicado pelo próprio Conselho, certo? Essa cadeira, ela não é da OAB. Ela é de um representante da sociedade civil escolhido entre vocês. A OAB não representa a sociedade civil? Eu não estou falando isso. Não, eu estou falando que a cadeira representa. A cadeira não representa, a cadeira não é da OAB. Então, logo, o doutor Gustavo, que era o representante da sociedade civil, ele não está aqui na lei do fundo como membro da OAB. Então, a partir do momento, se eu aceitar essa sucessão que o doutor Alexandre está propondo aqui, a cadeira fica como sendo da OAB, porque a hora que o membro da OAB, que no caso seria ele, assumir, a hora que ele for se desligar, vai ter que ser outro membro da OAB, vai ter que ser outro membro da OAB, e a cadeira fica perpetuamente para o membro da OAB. Diferentemente que quando a lei quis indicar o membro para que fosse cadeira cativa, é no caso da ETEC. Da ETEC ela não me deixa dúvidas, ela quer um representante da sociedade civil que seja membro da Associação dos Arquitetos, a ETEC, preferencialmente da área de saneamento ambiental. Aqui eu não tenho escolha. E outra, aqui ele também não diz que tem que ser membro do conselho. Tanto é que eu consultei a ETEC e a ETEC me indicou massa que não pertence hoje ao conselho. Corretíssimo. Entendeu? Agora, no caso do representante da sociedade civil, o representante da sociedade civil ele não está representando a OAB aqui no fundo. Ele está representando a sociedade civil. Ele deixou o conselho, logo ele saiu do fundo. O exemplo muito típico é o meu. O dia que eu deixar de ser secretária municipal, automaticamente eu deixo de ser presidente desse conselho. E não vai falar que o Wagner vai ser meu sucessor. Não. E olha que aqui tem uma cadeira cativa, o presidente. Entendeu? É isso que eu queria. Eu acho que esse assunto, se vocês querem levar aqui a discussão, vamos colocar como é que o conselho quer. A única coisa que eu quero ponderar. Presidente, é só um caminhamento. Se a gente ficar baseado nessa questão de argumento jurídico ou jurisprudência, a gente não vai encaminhar. Qual é a proposta? Uma proposta de encaminhamento, que a gente toque a nossa reunião, como está na pauta, a gente vá para a votação dos conselheiros e quem, porventura, se sentir prejudicado, que tome as medidas cabíveis. Senão a gente vai ficar parado. A única coisa que eu quero aqui que vocês levem em consideração nessa decisão é o seguinte. Esse fundo ele foi criado, o Alan já fez parte, o doutor Gustavo já fez parte há muito tempo. O município e o meio ambiente está sem receber o percentual que é destinado para o meio ambiente, para usar na parte de saneamento, hoje, justamente pela falta deste nome de um representante da sociedade civil. Se eu achasse que
da minha opinião, que fosse ter um impacto, uma disparidade aí na votação, eu não traria isso aqui para a mesa, tá? Mas como é um membro da sociedade civil que está sendo hoje levado em para discussão, eu não tá tendo uma disputa, eu preciso só de um nome que vocês escolham, entendeu? Se por acaso tiver só um nome, nem disputa tem. Sim. Entendeu? Porque além de ser um representante da sociedade civil, ele tem que ter um conhecimento direto ou indireto na parte de saneamento básico, tá? Então não é qualquer um, só não pode, e com exceção, não pode ser servidor e não pode ser ninguém da Sabesp, tá? Então assim, é isso. A falta desse, o que eu quero deixar claro para vocês é que a falta desse nome está acarretando um prejuízo financeiro para o próprio Conselho do Meio Ambiente. Tá? É isso. Então, assim, a paridade do Conselho, isso eu acho que já deveria ter sido levantado há um tempo anterior. Tá? Isso eu também já disse que vai ser abordado na próxima reunião. Até porque quem vai ter que dar o start com relação a isso é a Câmara dos Vereadores, que hoje está de recesso ainda. Tá? Então, assim, se eu for esperar a Câmara voltar, alguém fazer uma alteração dessa lei, a pôr em votação para a gente discutir o nome da representante da sociedade civil, se vocês entenderem que devemos caminhar dessa forma, ok, vamos caminhar dessa forma. Só que eu quero que vocês tenham em consideração que nós estamos deixando de receber um valor por conta desse nome da representante da sociedade civil. E é um valor que eu não sei falar em quantificação, mas que parece que é uma quantidade significativa. Então, quando a gente ficar nessa discussão, a gente vai ficar sem receber. Se fosse uma coisa uma coisa que seria, porque aqui é uma indicação, tá? Inclusive eu fui ver, se eu não, desde eu convocar um assunto aí também para ler, para a lei, Alexandre, não tem a possibilidade do presidente do conselho tomar alguma decisão e depois trazer para a ratificação do conselho, porque eu mesmo ia indicar um membro se eu pudesse, só que a nossa lei não permite, ela não dispõe sobre esse assunto. Então eu não fiz, porque eu ia indicar, eu estava vendo entre os membros do conselho, que até consultei quem é que tinha uma ligação direta com o saneamento, ia ver se ele concordava, eu ia indicá-lo e depois submeter a aprovação de vocês. Só que a lei não me permite. E eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser alterada. Só para colocar, que eu acho que é uma proposta, né, para superar a questão de ordem, que é diferente da questão das ausências, mas eu não vou voltar no mérito. Como a gente tem uma questão de ordem consolidada, de ausência de paridade, o que normalmente se faz é a extensão de mandato até a paridade. Alexandre, a pessoa não é mais membro do conselho. Eu não vou manter o doutor Gustavo, gente. Esse é o meu entendimento, só se vocês tiverem outra opinião. Ele não é mais membro do conselho. Eu não sei nem se o doutor Gustavo tem mais interesse nessa participação. Ele pediu renúncia do Conselho do Meio Ambiente. Como é que ele pediu renúncia? Foi isso que a OAB me trouxe. O doutor Gustavo, no dia renunciou. Então, se ele renunciou ao conselho, ele renunciou ao fundo. Como é que eu vou mantê-lo se o próprio interessado pediu renúncia? Dá licença, presidente, de ordem. Dá licença, por favor. Somos 10 representantes, dos quais 5 do governo e 5 da sociedade civil presentes. E os 15 minutos de tolerância para essa votação, para essa reunião, já se passou, porque são quase 10 horas. Eu não sou advogada, mas eu não sei como vocês sugerem conduzir, é só uma informação do que se passa agora. Podemos seguir com a pauta da reunião, com a indicação dos membros, com a indicação do representante da sociedade civil, que tem o conhecimento na parte de saneamento básico? Sim. Questão de ordem, pode. Seguinte, em 31 de julho de 2020, eu participei com a Sabesp, né, sobre a criação do fundo, há 5 anos atrás, pouco mais de 5, e na época os 5 secretários, né, que estavam dentro do fundo foram nomeados, me colocaram, né, dona, você aceita? Aceite, né, que eu tinha a ONG Impacto de Proteção Ambiental aqui em Cotia e tal, então eu aceitei. Entre aspas, eu fiquei por 2 anos dentro desta vaga da sociedade civil, dentro do fundo. A gente não tinha reuniões,
Só que eu fui brigando durante um bom tempo lá na área do jurídico, porque a Receita Federal não queria fornecer um novo CNPJ para este fundo, acreditando que já existia o fundo de meio ambiente, que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Este fundo agora de saneamento para áreas de risco vem da Sabesp para que a prefeitura lide com essa parte de saneamento nas áreas de risco necessárias. Então, até agosto de 2022, eu dentro do conselho, né, na mesma função que eu estou aqui hoje, foi o interino que estava, ele decidiu de colocar alguém da OAB, que eu acho que foi o Alan, né, que tinha entrado. Ele falou, não, eu falei, mas o pessoal falou, mas já estava a Dora. Não, a gente vai colocar, hoje eu quero o advogado. Então entrou o Alan no meu lugar. Então até 2 anos, vamos dizer, atrás, 2 anos e meio, era eu que estava nesse conselho, tá? E para quem me conhece, eu sou uma das pessoas da sociedade civil que gostaria de estar dentro, porque eu, além de ter trabalhado na Sabesp há mais de 30 anos, eu lido nessa área ambiental, e não é só meio ambiente, porque saneamento não basta, não é só água e esgoto. É o bem-estar da pessoa, da população, que vai ter ali o seu córrego tratado, a limpeza, o lixo afastado, né? Enfim, o tratamento de rede de esgoto, mesmo que não seja através de tubulação, né, naquele córrego, mas que seja feito de assoreamentos, que seja a margem diferente, né? Que dê uma qualidade de vida para quem mora em áreas de risco. Então não é simplesmente ter conhecimento, só uma questão de ordem. Só uma questão de ordem. Eu fiz uma proposta de encaminhamento para a gente dar continuidade. Se porventura, depois tiver a aceitação que não teve nenhuma outra proposta, aí a companheira faz a campanha dela para a vaga. A gente precisa encaminhar esse objetivo. Tá. Então, eu só estava relembrando. Deixa eu falar como que é composto o fundo de saneamento, tá? O conselho gestor aqui. É o secretário municipal do meio ambiente, o secretário municipal de habitação, o secretário municipal de obras e infraestrutura, o secretário municipal da fazenda e planejamento, um representante da sociedade civil da ETEC e um representante da sociedade civil, membro do Conselho Municipal que tenha conhecimento na área de saneamento. O Conselho é formado, o doutor, aqui na portaria está o nome do doutor Paulo, está o nome de outras pessoas que foram substituídas. Essas automaticamente em razão de estar no cargo de secretário. O cargo da ETEC, o Bassa já constava aqui, embora não tinha nenhum documento formalizando a indicação do Massa no processo do fundo, e a gente tomou essa medida, pediu o currículo e toda a documentação da ETEC foi enviada. Agora, o único membro que está faltando é o membro aqui do nosso conselho, representante da sociedade civil. Podemos prosseguir com essa votação aqui, se tiver mais de uma pessoa? Sim. Porque o que a Lenita está me mostrando aqui, também para falar de paridade, quem está hoje aqui, nós temos 5 pessoas do governo e 5 pessoas representantes da sociedade civil, das associações que estão ligadas a essa parte aqui hoje. A Dora, que já se manifestou interesse, na verdade vai acompanhar o fundo, né? Não é conselho, não vai ter discussões, sim, né? O que eu queria deixar claro, e que tenha a pessoa que queira se comprometer mesmo, e como eu disse, não é porque a pessoa não está participando do fundo que não vai ter acesso ao que está sendo feito pelo fundo aqui no conselho, tá? Eu não estou querendo dizer isso, eu só trouxe em votação porque eu entendo e eu consultei a procuradoria, tá? Depois que foi me questionado isso, a procuradoria do município, ela tem o mesmo entendimento que o meu. Não dá para manter um representante da sociedade civil que não está mais ligado ao conselho. Ele deixou o conselho, ele renunciou ainda ao conselho, logo ele também renunciou ao fundo. Eu concordo, porque eu acho que é lógico isso. Então é isso. Então podemos, a Dora gostaria de participar como membro da sociedade. Essa atividade, quando eu for encaminhar a documentação para a Arcesp, eu preciso que no currículo conste, tá?
a ligação com o saneamento básico do mesmo jeito que eu tive que pedir para o Massa. Toda a documentação a gente está encaminhando tudo de acordo com a deliberação da Arcesp. Então, a pessoa que for se candidatar, por favor, que realmente eu não tenha depois um questionamento lá na frente pela própria Arcesp com relação à qualificação das pessoas que estão se habilitando aqui. Então, Dora... O Instituto Startland, depois eu... Na verdade, não é um instituto, é a pessoa, é o representante da sociedade civil, não é um instituto. Sim, eu gostaria de apresentar o Homero, né? Ele faz parte da nossa equipe técnica. Se for possível, eu gostaria que ele falasse um pouquinho sobre saneamento. Mas ele é membro do conselho? Ele é membro junto com a Startland. Ele é das partes. É suplente seu. Não, Estela, só pra gente não tumultuar o fogo, se ele tem conhecimento na parte de saneamento, e isso aí eu vou precisar de uma forma ou de outra comprovada no currículo para estar encaminhando. Inclusive, eu vou precisar de uma certa... que a pessoa que for aqui escolhida entre vocês me apresente o currículo, só pra gente não... Não, ele tem tudo perfeito. Mas é membro? É membro. Presidente, Mas é titular ou suplente? Muito mais do Não, que... eu sou o titular. Eu coloco o eu meu currículo como arquiteto urbanista, que isso dentro da minha classificação de formação, ela já abrange essa parte, mas eu coloco à disposição, caso tenha algum questionamento com a indicação da Dora, tá bom? Olha, aconteceu alguma coisa, deixa o meu currículo à disposição para que vocês venham daí. Aqui é só para vocês verem como não é cadeira, tá? Eu poderia falar, olha, eu já tenho uma indicação da ETEC, tá? Sim, e então, poderia rejeitar aqui o Massa, mas não é um representante da sociedade civil. Então, o Fernando, para mim, ele está habilitado para participar como aqui. arquiteto urbanista Isso, nessa linha tá? do conselho. Fernando, Dora e Estela, isso? E é possível ele se apresentar pela nossa Vamos cadeira? fazer essa... Na verdade, é você, é o representante da você, sociedade civil. você. Tá? Não, eu vou deixar, mas só para a reunião fluir um pouquinho melhor e não atrapalhar, vamos só continuar para ver quem mais quer se habilitar, e aí a gente, depois no final, você se apresenta, pode ser? Boa. O Tide. Ninguém mais? Então nós temos o Fernando, a Dora, a Estela e o Tide. Agora como é que a gente vai fazer? Pela lista. Agora eu vou. Da educação tem alguém aqui? Professor Rosemildo, bom dia. Sou representante da educação, sou membro titular e ao meu lado a senhorita Andressa como suplente. Representamos a educação. Tá ótimo. É que vocês não vieram na reunião de pós. Essa é a nossa primeira reunião. E aí eu gostaria também de quem for tomar a palavra que se apresente como forma para a gente poder se inteirar. Por gentileza. Obrigado. Devido à Secretaria de Habitação, é possível que cada um dos candidatos informe resumidamente qual é a sua ligação com o saneamento, para que a gente possa... Sim. Vai ficar lá na frente para a gente saber, porque daqui a pouco vai ter mais candidato do que votação. A Dora já fez Você quer falar mais alguma coisa da sua relação com a Sabesp para comprovar a sua capacidade? O meu trabalho com a Sabesp, ele é ad eterno. Para começo de conversa, eu tenho a minha casa, 42 anos, a 6 quilômetros da estação da ETA, em Cotia, né, lá no Morro Grande. E na área de saneamento, eu sempre, rede de esgoto vazando, a maioria do pessoal do polo de Cotia me conhece, e agora, inclusive, alguns também de Vargem Grande, porque eu estou morando há 4 meses e meio em Vargem Grande, e eu já repassei 3 vazamentos de água tratada em vários pontos que eu já passei por bairro em Vargem Grande. Eu ligo direto, à noite ou de dia, às vezes eu ligo até 10 horas da noite com algum vazamento monstro dentro de Cotia ou de Vargem Grande. Eu peço desculpa, só para completar, eu peço desculpa e encaminho. Dora, pode deixar que amanhã cedinho, 6 horas da manhã, o pessoal está lá.
Então, eu tenho esse contato há mais de 30 anos, tá? Que eu trabalhei na presidência da Costa Carvalho e no projeto Sanegrão. Inclusive, a audiência que nós tivemos em março de 2020 na prefeitura, foram uma ata de quase 8 páginas e não tinha ninguém para escrever sobre o projeto Sanegrão da apresentação. Eu é que apresentei, esta ata foi lá para São Paulo. Foi só isso. Agora, então é um representante, a lei diz assim, a deliberação da Arcesp, que agora saiu em janeiro, um representante da sociedade civil, né, ligado direta ou indiretamente ao setor de saneamento básico. Não pode ser nem o da empresa prestadora de serviço e também não pode ser servidor. Então, a Dora é uma, quem é o outro que pode fazer uma apresentação? Será que não poderia levantar? Sim, para a gente ter uma noçãozinha, né, quem é, ali na frente? Eu acho melhor todo mundo junto ali para a gente ver quem é candidato. Vai lá, não, na verdade, o conselho... você vai estar concorrendo? Ou... Não, eu só estou colocando o currículo à disposição. Mas você está concorrendo na vaga ou não? Mas se o conselho te escolher, ok, você aceita ser o representante do conselho no fundo do saneamento básico? Se for uma disputa, sim, presidente. Mas se for, por exemplo, para encaminhar o currículo da Dora e ter alguma recusa, eu coloco esse meu currículo à disposição. Hoje a votação. Vai lá, vamos lá. É que o candidato não sei. É bonito. Ele é um candidato, né? O conselho vai escolher. Gente, mas não tem nenhum impedimento aqui. Vamos tocar com os 4 nomes que a gente tem. O Fernando vai fazer uma síntese da ligação dele com a Sabesp e depois a gente toca os outros 2. Não tem nenhum impedimento se ele vai ou não ser candidato, acho que nem está ainda na parte. Não, isso veio. Se ele vai ser ou não tem candidato. Muita água para passar embaixo da ponte. Vai. Bom, eu sou arquiteto urbanista, tive o privilégio de trabalhar no setor público como superintendente de engenharias e arquitetura do município de Cacoal, Rondônia. Nesse lugar, consegui, nesse meu período, entregar a cidade com 100% de água tratada nos domicílios e 85% do esgoto coletado e tratado no município. Lá é um departamento de águas e de esgotos do município. E isso foi realmente um índice muito alto para aquela cidade. Eu também trabalhei colaborando com a Prefeitura de São José dos Campos, onde nós conseguimos implementar o marco regulatório, né, do saneamento, que é justamente a gestão dos resíduos sólidos vistos como saneamento básico. Isso daí assim, para nós aqui em Cotia, nós não temos isso. E como é que funciona esse saneamento básico dos resíduos sólidos? Imagine que uma casa com 2 dormitórios, ela gera uma quantidade de resíduos. Então, da mesma forma como quem consome mais água paga uma conta de água mais alta, quem gera menos lixo deve pagar uma conta mais baixa do que uma casa de 4 dormitórios. É isso que vem regulamentar a gestão dos resíduos sólidos como saneamento básico. Bom, disso eu acho que aqui em Cotia já tem projetos feitos onde nós implementamos estação de tratamento dos esgotos individuais, onde os resíduos são todos tratados e saem mais limpos para serem descartados. E nós temos também um outro projeto agora que está implementando, que é um sistema de filtragem da água independente, que a água ela é toda tornada potável também pela própria pessoa que quiser implementar dentro do seu imóvel, dentro do seu empreendimento. São essas simples situações que eu tive o privilégio de conviver, tá bem? Então, fico às ordens à disposição. Estela. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Estela, sou presidente do Instituto Starclente. Tenho mais de 20 anos de experiência no meio ambiente, sou ambientalista, advogada também. E o Instituto, mesmo sendo novo, ele está com uma equipe técnica muito robusta,
E hoje eu trouxe uma pessoa que faz parte aqui para se candidatar juntamente com o Instituto Sacrante. Eu teria que apresentar ele já para Mas ele é o suplente? Eu sou titular. Ele foi indicado suplente? Não, mas então ele não pode participar. Não posso fazer alteração. Não, mas... Eu não é assim não. Oi? Você se candidata. Eu me candidato. É você que se Tá, então eu sou ambientalista, né? E nosso instituto, ele tem muitos projetos, né? Nós estamos desenvolvendo projetos de melhoria para a Cotia. E essa é a nossa intenção, é mudança, né? Valorização, e a minha equipe técnica é muito robusta a ponto de inovar nessas questões ambientais. Eu vou colocar o seu currículo em votação, mas eu só queria deixar aqui claro que é o representante, não a instituição, tá? Então é você que tem que ter o conhecimento do saneamento básico e não a minha equipe do instituto, tá? Então é isso, só para ficar claro, tá? Tá, ok. E o outro é o TID. Bom, eu sou formado em gestão ambiental, pós-graduado em engenharia ambiental e saneamento. Tenho curso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em resíduos, gestão de resíduos. Trabalhei por 10 anos dentro da Secretaria de Meio Ambiente do município. Participei em 2015 e 2016 da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos. Plano esse aprovado em 2016 e precisa ser revisto neste ano, porque ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Tem mais outros cursos na área de gestão. Nessa minha vivência dentro da secretaria, eu fazia um monitoramento do antigo aterro sanitário que recebia os resíduos do município, da unidade de tratamento de esgoto do Rio Cotia e da unidade de tratamento de água do Morro Grande. Hoje é o São Lourenço. Mas é só um apanhado da minha vivência e da minha capacidade técnica. Obrigada. Eu vou falando pela secretária e pela constituição do conselho, aí eu sei que não estão todos presentes, mas da Secretaria da Educação, titular. Professor Rosenildo, bom dia. Bom dia. Você vota? Posso já votar? Pode. Então eu voto pelo TID, pela análise do currículo, pela questão de experiência e também pela disponibilidade por fazer parte de todas as reuniões. Então, para mim, é o candidato, nesse momento, que recebe o meu voto. Obrigada. Secretaria de Obras. É o Alan. Vou votar no Fernando. Indústria e Comércio, tem alguém aqui? Não, bom dia. O meu voto é no Fernando também. Desenvolvimento Social. Eu voto no TID. Turismo. Érica, eu voto no TID. Cultura. Habitação. Fernando. Representante, não. Representante do Poder Legislativo. Sandra ou Gabriel? Presente. Representante da ETEC. O Éder está chegando, presidente. Aí sou eu, mas eu voto em mim mesmo. Mas o Éder está chegando. Mas aí o voto é Mas aí não vota não. Voto como a ETEC. Representante da OAB, doutor. Não entendi isso. Peraí, só um minutinho. Não, Eu entendi. Ele tem por duas. favor. É uma questão de ordem. O Fernando não é o titular? Ele é o suplente? Não, eu sou titular. Ele é titular. Ele é titular nele mesmo. Não, mas candidato de volta. Peraí, só uma pergunta, eu fiquei em dúvida, eu estou em dúvida, desculpa. Você é candidato, você não pode se votar? Pode. Acho que pode. Então você tem duas opções? Não, ele É correto, Ana. está votando pela ETEC. Tá. Ele é o titular, ele pode votar nele. Doutor Alexandre. Então você pode também?
Representante do OAB. Eu vou me abster ao voto. Sai do meio. Não vai fazer falta, Raquel. Representante do Conselho das Associações dos Amigos do Bairro de Cotia. Instituto Star Planet. Voto em mim mesmo. Pulei? Ah, foi pra cá. Calma aí. Representante do Conselho da Associação dos Amigos. Da Ciesp, o Mauro Ricardo. Não viaja, não previsto. O Instituto Caran. Não, o cara tá fora. Não, eu tô com a cabeça errada. Na sequência. Ela tá fazendo Aqui é o Condec. Falar o nome para ver quem está Aqui é o Condec. Condec estou eu aqui representando o Condec. E eu vou. Eu acho que só tem 4 a 4. Eu posso ir com a mesa, não? Como não? Ela é. Não. Eu disseram que não pode votar a mesa. Quem está na mesa, por exemplo, eu não posso votar. Você não vai votar porque você é suplente e o Tite é o titular. Exatamente. Desculpa. Eu vou votar no Tite, eu queria muito votar na Estela, mas eu não quero que meu voto seja perdido, Tite. Você tem todo o meu apoio e um currículo exemplar. Parabéns, viu? Representante da Secretaria da Saúde. Tite. Representante do Mirante. Eu. Mesmo. Aí aqui já foi do Star Planet. Comunicação. Tite. Do Jurídico. Acho que não veio a doutora Natália, não veio a Bruna. Representante das cooperativas de reciclagem, ali. O Éder. Não veio. Tite. Enob, tem representante aqui? Não veio. Então é isso. O Fernando ficou com 4 votos, a Dora não teve votos, a Estela 1 voto e o Tite teve 9 votos. Parabéns. Eu acredito que isso aqui seria uma escolha do representante, a gente não está colocando um ponto que o doutor Alexandre trouxe, que seria no caso da sucessão, né, da cadeira da OAB. Esse assunto eu levei para a Procuradoria, só para deixar claro, antes eu já tinha minha opinião formada, mas de qualquer forma eu levei para a Procuradoria, que é quem representa o município, e sanou a minha dúvida, e com relação a isso, para a Procuradoria ficou de que a cadeira não seria da OAB, seria do representante civil, um representante da sociedade civil, e com a renúncia do doutor Luiz, automaticamente eles também não estaria mais no conselho gestor do Fundo de Saneamento Básico. Com relação à paridade, eu assumi a secretaria faz pouco tempo. Eu não tinha o conhecimento de que o sindicato não participava já há um bom tempo. Muitos membros aqui já tinham esse conhecimento, até porque o presidente do sindicato acho que faleceu e a partir desse momento não teve mais nenhuma representatividade aqui no conselho. Então essa questão já vem sendo tratada há um bom tempo. Eu só gostaria de ponderar que se essa questão for discutida, né, por alguma entidade de classe, sobre a paridade, eu me comprometo na próxima reunião a gente já trazer esse assunto. Esse assunto não veio ainda por conta que a Câmara dos Deputados, dos vereadores, que seria quem pode fazer essa alteração, chegaram a sugerir até para eu tirar alguém, não posso fazer isso, alguém do governo, quem vai decidir isso é quem realmente tem competência para estar mexendo com a parte legislativa aqui no município, e foi por isso que essa medida não foi tomada. E o outro ponto que eu tenho também para ressaltar é da importância que o fundo ele já está composto pela sua maioria e só faltava esse representante daqui do Conselho,
que eu acredito que se for feita alguma alteração na lei, eu também acho que vale fazer uma revisão geral, porque eu acho que esse caso, como já tem um nome, já poderia só uma indicação de uma pessoa que tenha competência, porque não é uma eleição de qualquer pessoa, teria que ter esse vínculo com o saneamento. Eu acredito que, às vezes, até o presidente, em casos semelhantes, em outras, tomar alguma decisão de emergência, porque nesse prazo a gente já perdeu uns 15, 20 dias aí, de eu não encaminhar a documentação para a Arcesp por conta desse nome. E diretamente, não vou nem falar que indiretamente, é um prejuízo para o meio ambiente aqui, para o nosso conselho, que vai deixar de movimentar esse fundo, porque agora a Sabesp tem todo um prazo ainda para analisar a documentação que vai ser encaminhada. Por isso que eu falei, é muito importante a pessoa o TID, que se comprometeu a exercer essa função, né, está assumindo essa cadeira, porque eu vou encaminhar todo o currículo para demonstrar que essa pessoa está apta para exercer o que eles estão solicitando na deliberação deles. A gente acabou passando para o segundo item da pauta, e agora eu vou retomar o primeiro, que seria a aprovação, tá, da ata da 109ª reunião. A ata foi encaminhada um pouco em cima, porque por que eu quis aprovar ela já nessa reunião? Porque eu preciso desses nomes, que são quem estão realmente aqui elegendo até o representante da sociedade civil. Então, o foco principal da reunião passada foi mesmo, né, a nova composição do conselho, mas se alguém tiver alguma observação, senão eu coloco em votação a ata da 109ª reunião ordinária e extraordinária do conselho. Em votação? Não, alguém tem alguma observação? Ou posso considerar a ata então aprovada? Sim. Então, ok. Então a ata da 10ª reunião ordinária e extraordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Agropecuário eu declaro aprovada pelos membros presentes. E o TID, né, é o novo representante da sociedade civil no Conselho Gestor do Fundo Municipal de Saneamento. Secretário, eu só queria reiterar a colocação que eu fiz da necessidade de fazer a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos, que tem que ser feita durante essa gestão. Né? Fazem 10 anos, ele tem que ser revisto a cada 10 anos, além do plano diretor e as outras questões que esse conselho precisa debater internamente. O plano diretor também agora até pediram, talvez, né, ainda não está, mas vai ter uma participação do meio ambiente, né, na composição do conselho da cidade. E isso. E aí o pessoal já deu o start aí. Eu acho que tinham sido compostos os grupos de trabalho, né, Márcia? Eu acho que, como teve mudança de membros, acho que precisa retomar essa questão e ativar realmente os grupos para que o trabalho possa ser desenvolvido. Né? Sim. Eu acho que aqui o conselho pode contribuir muito com esses, pode e deve. Com aqueles, né, com os nossos comitês aí que vão ser. Você quer apresentar, Estela? Gostaria, então. Deveria ter sido apresentado antes da votação, né? Deixa eu falar, não, porque na verdade ele não está concorrendo à cadeira, Estela. Hã? Eu só não permiti, na verdade, né, que ele se apresentasse, porque a cadeira não pode ser, embora ele faça parte do instituto, não é ele não poderia estar representando o conselho nesse momento. Perfeito, é que como veio a calhar esse assunto, eu trouxe uma pessoa com muita experiência em saneamento, né? Que iria contribuir com os projetos. Mas acho que ele pode contribuir. Ele pode contribuir com as atividades do conselho. E agora ele é bem-vindo. Pode, porque senão poderia causar alguma. Mas ele está se apresentando e ele não é. Porque o nosso objetivo é trazer prosperidade aqui para Cotia, inovação, né, tecnologia. Então nós estamos criando esse corpo técnico, né? Então, eu gostaria que você se apresentasse, médico, por favor. Gentileza. Pode ir lá na frente, você. Bom dia a todos. Vou falar bem rapidamente, que já está no final, não é mais para votação.
votação, né? Eu vim com essa intenção, mas não sabia que não poderia. Sou engenheiro civil, pós-graduado em engenharia em saneamento. Presto serviço nesse ramo de saneamento, inclusive para companhias de água e esgoto como Sabesp, companhia de Curitiba, companhia de Florianópolis. Já fiz serviço pelo Brasil todo. Então eu atuo na área de rede de esgoto, diagnosticar a rede de esgoto, saber os seus problemas, extravasões, redimensionamento. Trabalhei no programa Córrego Limpo lá da Sabesp, o colega ali deve conhecer, que é uma coisa muito antiga. Na despoluição do Rio Pinheiros também, fiz uma parte do serviço. No que eu atuo? Na identificação de pontos de extravasão de esgoto para a rede de drenagem. É um assunto que é importantíssimo para uma prefeitura, porque hoje há uma contribuição imensa de redes de esgoto, né, na rede de drenagem, que acaba poluindo os córregos. Então todo o trabalho de despoluição de córrego se atua primeiro na parte micro, né, antes de se resolver a macro, que é a identificação dos pontos. Então eu faço o diagnóstico das redes de esgoto através de televisionamento da rede, teste fumaça, corante. Tem os equipamentos que fazem a limpeza, desassoreamento também. Já fiz muito manutenção em estações de tratamento de esgoto, Parque Novo Mundo, Barueri, no ABC. No início da minha carreira também, de 2000 a 2008, prestei serviço para a Prefeitura de São Paulo, por uma empresa que trabalhei, na área de limpeza manual de boca de lobo, poda, desassoreamento de córregos e canais. Então, dimensionava a equipe para atuar nesse trabalho, e eu acho que tem tudo a ver com o meio ambiente, né? Então, rapidamente aqui, para não me alongar, meu foco é esse, tá? Então, eu acho que tenho, posteriormente, se for possível, contribuir com alguma coisa nessa área aí, em tudo que a prefeitura precisar, né? Isso aí, com certeza. A porta do conselho está aberta, a gente se reúne uma vez por mês e está convidado para as próximas. Pode não ser de forma direta, mas indireta. Sim. Estarei acompanhando isso dela aí também nas reuniões e nós temos um projeto lá de Calcaia, do centro de Calcaia, para ele fazer uma canalização até a Bugiro Natal. Obrigado aí. Só fazer um registro, com todo respeito. Cara, eu vi você, vi o Joe, tinha Verstappen. É mais bacana esse programa que ele falou. Eu tive o privilégio também de fazer parte desse trabalho do Córrego Limpo. Foi um projeto que a Prefeitura de São Paulo fez nos parques minerais. E que é um sonho implantar isso em Cotia. Então, muito importante essa. Eu prestei serviço aqui em Cotia, uma empresa que tem contato com a Sabesp. Então aqui em Cotia eu fiz diagnóstico já de rede de esgoto, essas coisas, para a Sabesp, né? Conversar depois da internet. Sim, é bacana. Não, esse é o objetivo, né? Pessoal, todo mundo assinou a lista de presença? Aí eu queria também, como... Passou? Passou a lista, devolveu já. Se alguém puder, por exemplo, colocar aqui, quem está aqui, o telefone e o e-mail, porque é muito importante, às vezes, quando a gente está fazendo as convocações, como a turma é nova, né? A composição é nova, aí se todo mundo... Ô, presidente, eu queria ter uma coisa, não tem nada a ver com a nossa pauta de hoje. O ano passado, a gente perdeu o PA, que era 4 milhões mais ou menos apropriado aproximadamente do Ministério, pela falta de inscrição que o companheiro, que era secretário que tinha antecedeu, ele entendia que não era necessário colocar desse jeito, né? Pela cabeça do companheiro. Mas eu gostaria de salientar, para a gente não perder... Colocou meu e-mail. Especialmente você está gravando. Não, só um instantinho. É porque como está gravando, isso atrapalha um pouquinho. Vamos ouvir o instante, talvez seja melhor. O ano passado, a Prefeitura de Cotia, através da nossa secretaria, a gente não se inscreveu na questão do PA, Programa de Agricultura, e teria aproximadamente por volta de quase 4 milhões de reais para ser encaminhado pelo Ministério para Cotia. Eu queria salientar que esse conselho e essa nova secretaria não perdesse isso, que eu acho de suma importância quando a gente está falando realmente na questão de alavancar recurso, trazer dinheiro, para a gente se ater de verdade nessas questões do Ministério, para a gente não perder prazo, para a gente não perder esses recursos. É só isso que eu queria. Na verdade esse assunto a gente já deu um start. Na nossa secretaria tem o departamento de agropecuária e
tem algumas pessoas até que estão aqui já na sala, o Ala, a Giovana, que a gente já deu um start para fazer o cadastro e tocar, porque nem o município não tinha ainda o cadastro. Então, assim, e aqui no município também ele tem um precedente de que nunca teve, esse dinheiro da educação nunca foi, sempre foi devolvido, nunca foi usado, porque por falta de interesse, não sei, né? E a gente está com foco com relação, sim, a essa parte. E me deixar à disposição, me deixar à disposição aqui, porque eu trabalhei com o Paulinho Teixeira, que é nosso ministro. Eu trabalhei 3 anos com o Paulinho. Então, acho que a gente consegue ter uma boa relação com o Ministério. Ótimo. Tá bom? Vai ser muito bem-vinda a sua ajuda. Aí eu declaro então a reunião encerrada, a ordinária vai acontecer na data certinha e aí eu trago os assuntos, as comunicações. Outra coisa que a gente teve dificuldade, porque essa daqui, todas as reuniões elas estavam sendo taxadas, escritas como ordinária e extraordinária. Aí eu até passei a pauta para vocês como sendo essa a 110ª reunião extraordinária, porque ficou. Aí a gente resolveu fazer, a ordinária vai continuar aquela numeração e essa foi a 9ª reunião extraordinária, tá? Que são os assuntos realmente que não foram... É 7ª, não é? É 7ª ou 9ª? É 7ª. Agora seria a 9ª, né? Essa de hoje seria... Mas isso aí vem na formalidade, ou é a 7ª ou é a 9ª, mas a gente vai levar o que é a reunião extraordinária e deixar uma só para a ordinária. Eu queria só, uma vez definida a votação, eu queria pedir para o Wagner, se for possível, Raquel, incluir meu telefone no grupo, para ficar participando com vocês. Porque como ele está participando do fundo, acho que vale. Sim, se for o caso. Tá? Sim, importante. Só para assim, nós já temos um novo grupo agora da composição 26 e 27. Então o outro grupo, ele já não é do conselho atual. O doutor Alexandre tinha sugerido de não só desativar, mas permanecer o grupo. Eu vou colocar um grupo de discussão meio ambiental, que assim fica bem, que o pessoal se manifesta, para não desfazer um fórum aberto. Tá. Porque como essa foi uma reunião extraordinária, a gente subiu a convocação pelo site, mas se não tivesse esse grupo, com certeza muitos não estariam aqui hoje, né? Porque já está todo mundo naquela reunião ordinária, uma vez por mês, na segunda, quarta. Wagner, eu vou tirar o logo do CMA daquele grupo da gestão anterior, vou botar um logo meio ambiental e fica um espaço de debate, né, mas desvinculado ao conselho. O que vale é o grupo oficial do novo cliente. Presidente, e a doutora... Desculpa, Wagner, é só rapidinho. Como eu sou membro ingressante, estou aqui pela primeira vez, se possível e se houver, eu gostaria de ter acesso à regulamentação e normas das reuniões internas. Elas estão todas no site da prefeitura, mas... Só para entender a questão de ordem, de falas, de tempo, né? Para a gente entender o direcionamento da pauta. Isso uma questão didática. Então, até depois se você quiser contribuir lá, porque tem muita coisa que ainda não tem previsão, mas a gente vai... É isso. Então, declaro a reunião encerrada. Obrigada a todos, viu, pela disponibilidade.